Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo os partidos. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 13, vou ler versículos 7 e 8. Dizem assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Hoje é 8 de dezembro de 2022. Santíssimo, poderoso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, todos os inscritos do meu canal, abençoa de uma forma rica e poderosa. Também minha família, minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título aqui para a palavra do dia, dizendo os partidos. Partido, uma palavra comum, né? Especialmente no meio político, a gente sabe disso. E partido é aquele grupo de pessoas, gente, que seguem aquela linha de pensamento, né? Pensando a mesma coisa, as mesmas ideias. Isto sendo a palavra no sentido singular, partido. Já no plural, ou seja, partidos, aí reside o perigo das brigas e dissensões. E é partidos mesmo que eu quero falar sobre isso hoje, no plural, tá? Lembrando que não quero falar de partidos no sentido de partidos políticos. Aliás, eu tenho até a aversão, né? Sou averso em discutir a política partidária pública. Política representa um lado, uma posição contrária, tá? Quando se fala de política no sentido de mais de uma pessoa, ou seja, um grupo, tá? Um pensa de um jeito, outra pessoa pensa de outro. E nesse texto base que eu li aqui hoje, nós conhecemos essa história, todos que leem a Bíblia, encontramos Abrão com o seu sobrinho Ló. Estavam ambos com muitas propriedades, riquezas, empregados e pastores de gado, né? E havia ali contenda entre os pastores de ambos. E Abrão decide falar o que aqui nós lemos no versículo 8, dizendo que não houvesse contenda entre ele, Abrão e seu sobrinho, e também entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, que é o sobrinho de Abrão, porque, ele diz, somos irmãos. Então, quando a gente preserva essa irmandade, não há contenda. Isto é antigo, essa questão de partido, tá? De tomar partido, de ficar de um lado, ou contender com alguém. O livro de Números, capítulo 16, versículo 1, vou ler até o 5, diz assim, ó, E Coré, filho de Azar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à Assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram, basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Estavam com ciúme, né? Coré aqui estava com ciúme porque Deus havia escolhido Moisés para liderar o povo. Versículo 4. Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo, veja que ele diz Coré e toda a sua congregação, ou seja, a turma que estava com Coré. A gente sabe qual foi o resultado final. Diz aqui, amanhã pela manhã o Senhor, isso é Moisés falando para ele, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si.
Então isso é uma coisa antiga. Já aqui encontramos quando o povo de Israel saiu do Egito e tal, o povo crescendo, Deus abençoando, mas já tem um grupo que ali estava criando uma posição partidária, ou seja, criou um partido e arregimentou, né, um grupo de pessoas para se rebelar. A igreja, Paulo fala sobre isso, quando tem partido na igreja, ou partidos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13, diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ao partido, eu sou do partido de Paulo, e eu de Apolo, se é outro partido, e eu de Cefa, outro partido, e eu de Cristo. De todos esses aqui, o pior partido, por incrível que pareça, é os que diziam que eram de Cristo, tá? Versículo 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Então, até dentro da igreja, isso acontece hoje também, tá? Existem os partidos. Eu gosto. É aquele pregador? Eu vou hoje para o culto. Aquele ali, vou nada. Aquele coral, aquele conjunto, aquele grupo musical que vai formar? Não vou não. Então, se escolhe isso aí até os dias de hoje e ficar em um lado de posição. Isso é uma posição partidária. E eu quero encerrar com palavras de Jesus quando ele diz assim a respeito de uma família, um reino dividido por um partido ou de uma forma partidária. Mateus escreveu, palavra de Jesus, capítulo 12, versículo 25, diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade, ou casa, ou família, dividida contra si mesma, não subsistirá. Então não há um crescimento, não existe paz dentro de uma casa dividida, né? O marido pensa uma coisa, a mulher pensa outra coisa, os filhos querem uma coisa, os pais querem outra coisa, não há um consenso. Eu sei que é difícil, né? Todo mundo pensar igual. Cada indivíduo tem sua própria razão, seu raciocínio, mas deve-se viver em grupo de uma forma a se adequar, a se aproximar um do outro ou uns dos outros de uma forma harmônica, para que haja sempre paz. Então, cuidado com os partidos. Lembrando, não estou falando de política, não é partidos políticos, mas são partidos que colocam um grupo aqui, na igreja, por exemplo, como já citei, em casa, no trabalho, aquele grupinho, né? E muitas vezes, gente, o resultado é triste, tá certo? Quando há esses partidos, esses grupos, aí vem a contenda, vem a desunião, a fofoca, e tudo isso é muito triste. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.